Olá, sejam todos bem-vindos a mais um SET Experience 7x7, apresentado por AD Digital e Powered by Google. O 7x7 é um dos 8 eventos do SET Experience produzido pela SET. O 7x7 abordará 7 temas no decorrer de 7 edições durante 2021, estes que serão discutidos por grandes nomes do mercado nacional e internacional de mídia e entretenimento. Contamos com um chat para comentários e networking entre participantes e convidados. E neste episódio abordaremos o tema como a pandemia acelerou a disrupção da produção de conteúdo. Contaremos com a presença do nosso moderador, Eduardo Brandini. Eduardo é diretor de parcerias para TV, jornalismo e esportes no YouTube Brasil. Formado em comunicação social, rádio e TV pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, possui pós-graduação em gestão empresarial e inovação tecnológica pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM. Com 20 anos de experiência na área de comunicação, Brandini já trabalhou nas maiores emissoras de TV do Brasil, como Globo, SBT, Band e Cultura. Também é professor na Faculdade de Comunicação da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. E de seus convidados, Rafael Grosstein. Rafael é cofundador do canal Desimpedidos e especialista em mídia, construção de audiência e tecnologia, tendo desenvolvido projetos para filmes, mídias sociais e marketing de influência para anunciantes como Adidas, Volkswagen, Bradesco e Gillette. Com 13 anos de experiência no mercado de propaganda e entretenimento. E André Luiz Costa. André é CEO da Vibra Digital, empresa de inovação e tecnologia do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Jornalista formado pela ECA USP, atuou 25 anos em jornalismo como repórter, editor e diretor de redação. Liderou a criação e a implantação da rede Band News FM, da qual foi diretor por 9 anos, até ir para a TV, onde em 2013 assumiu a direção executiva de jornalismo da Band. Em 2020, deixou o cargo para implantar e liderar a startup Vibra. Passo então a palavra ao nosso moderador, Eduardo Brandini. Bom dia a todos. Muito obrigado, SET, pelo convite, Luiz Camargo, muito obrigado a toda a equipe da SET. É um prazer estar aqui conversando com meus colegas, radialistas e todo o ecossistema que faz esse mundo do audiovisual existir como uma indústria tão importante aqui para o Brasil. Espero vê-los em breve, já faz 2 anos que a gente não se encontra em nenhum dos... seja em tantos momentos que a gente pode se encontrar. Espero que todos estejam bem, continuem se cuidando e para que muito em breve todo mundo com saúde consiga se reencontrar. Muito bom dia para os convidados, obrigado Rafa, obrigado André pelo convite. Acho que hoje a gente vai ter um dia bem interessante para dividir das diferentes experiências. Fiz questão de trazer uma pessoa que vem de uma bagagem mais de televisão e hoje enfrenta desafios do mundo digital para um grupo de mídia, para um grupo de televisão, e um outro profissional que também tem uma experiência, mas hoje já vive numa empresa que a gente poderia chamar 100% endêmica para a produção de conteúdo audiovisual para essa indústria. Como o nosso painel fala sobre disrupção de produção, principalmente pós-pandemia, a gente não vai se debruçar aqui sobre os modelos que acho que a gente já viu acontecer desde março do ano passado, tudo que aconteceu. A ideia aqui é olhar um pouco para frente. E antes da gente entrar na seara de produção, equipamento, como isso mudou, como isso vai mudar, eu acredito que tudo isso, todas essas mudanças que a gente vai discutir, é resultado das transformações que as próprias empresas passam dentro de si, começando pela mudança cultural. E aí a primeira pergunta para vocês, até para vocês se apresentarem, explicarem onde vocês estão sentados hoje dentro de suas empresas, queria que vocês se apresentassem, mas já com essa provocação. O que mudou na empresa de vocês culturalmente nesse momento que com certeza não vai voltar para trás e é uma evolução daqui para frente? Vamos começar pelo Rafa. Legal. Obrigado, Brandini, obrigado pelo convite. Estou bem animado aí com essa discussão que a gente vai passar. A primeira parte, da sua provocação, então, meu nome é Rafael Grosstein, eu sou General Manager da NWB, que é uma empresa
de mídia, entretenimento voltada para a economia dos creators, né, dos criadores de conteúdo. E desde o começo a gente se confrontou com uma realidade muito voltada para o YouTube, né, que foi a nossa primeira plataforma que a gente buscou construir a audiência, isso lá em 2013, em que já existia um modelo de produção super caseiro, né, e que tinha um sucesso muito interessante, né, em termos de construção de audiência de alguns criadores, como, por exemplo, nessa época já tinha o Whindersson Nunes, Felipe Neto, a Kéfera e tantos outros que conseguiam construir uma audiência super importante em termos de números, de relevância e tudo mais, mas nem as empresas todas de comunicação não estavam olhando para isso, né, e a gente veio com uma proposta de, se eles conseguem fazer, se a gente adicionar aqui um olhar de engenharia reversa, né? Como que essa molecada consegue produzir em casa, super simples, ali muitas vezes sem nenhum tipo de expertise, né? Errando e aprendendo fazendo. Se a gente conseguir fazer a engenharia reversa de como eles fazem e adicionar ali elementos de valor de produção um pouco mais trabalhado, a gente poderia também construir uma audiência e estabelecer um negócio em torno desse ecossistema que estava se formando, né? Isso foi em 2013. 2013, assim, só para relembrar, a gente esquece, né? As coisas acontecem muito rápido, mas o Instagram era um app de compartilhamento de fotos, né? Nem vídeo suportava, começou a suportar vídeo nesse ano. Então, muita coisa avançou e a gente acaba esquecendo disso. E a partir dali, a gente foi construindo outros canais. Depois, mais para frente, a gente deu uma pivotada para abrir uma operação voltada só para os influenciadores, operação de agenciamento, também de ajudá-los nesse processo de amadurecimento, né? Que no final do dia são empreendedores que também trabalham com a mesma lupa que a gente, né? De construir audiência e monetizar esse conteúdo, e tem cada vez mais maneiras de fazer isso, né? Então, como você colocou ali na abertura, a gente tem o canal Desimpedidos, foi o primeiro canal que a gente abriu, depois Acelerados, abrimos o canal Fatality, o canal do Falcão, e hoje também mais de 100 canais afiliados. Temos o canal do Corinthians, Atlético Paranaense, um ecossistema muito rico também de criadores voltados para o esporte. Então, desde, por exemplo, o Futiparódias, que é um canal que cria conteúdo musical misturando com futebol. Então, começou a explodir uma cultura ali, né, como você trouxe, de criação misturando vários verticais, né, e o nosso foco hoje é muito o vertical de esportes. Então, tudo isso foi acontecendo, a gente foi evoluindo, e durante a pandemia a gente se confrontou mesmo com muitas situações de ter que voltar para trás, né? Então, de olhar para o que a gente tinha conseguido construir em termos de estrutura de produção, de calendário marcado, né, com diárias muito bem estruturadas, equipe treinada para fazer uma produção muito especializada, né, voltado para cada uma dessas plataformas e também para o tipo de conteúdo que a gente procura produzir e distribuir, e a gente foi ali, né, fomos diretamente para um modelo de home office, como todo mundo. Depois eu posso entrar, né, em mais detalhes nesse ponto, mas essa questão cultural foi fundamental, assim, a gente conseguir trazer as equipes para uma nova realidade, ou seja, deixar de fazer o que estava fazendo para começar a ajudar a empoderar outros profissionais para que eles pudessem ter multidisciplinas, né, para ali poder produzir num contexto bem remoto e dentro de casa, que apesar de ser a linguagem que essa é meio paradoxal, mas no começo, né, do YouTube, todo mundo só fazia conteúdo assim, a gente foi elevando essa barra e conseguindo se distanciar um pouco desse modelo, e aí com a pandemia a gente teve que voltar um pouco para o modelo inicial, né, mas sem abandonar a qualidade do conteúdo, o que traz relevância ali à audiência, entendeu? Então foi um processo de aprendizado, acho que ao longo do painel a gente pode detalhar mais. André? Legal. Bom, obrigado, Brandini, pelo convite, obrigado a Sete por mais uma vez me dar a oportunidade de estar aqui participando. Bom, eu estou na Vibra Digital. A Vibra é um spin-off do Grupo Bandeirantes, criado em janeiro de 2020, para fazer a transformação do grupo como um todo e traçar um novo modelo de negócios para o grupo de comunicação para as próximas décadas. A Vibra atua em 3 frentes. Na verdade,
vou resumir aqui em duas frentes. A gente atua de um lado voltado para o Grupo Bandeirantes, para os veículos do grupo, TV, broadcast, rádios de notícia, de música e os canais de Pay TV, dando treinamento constante para que eles produzam e vendam melhor o seu conteúdo no digital. Né? Até a Vibra acontecer, essa evolução do digital ela veio um pouco mais lenta dentro do grupo e nós nascemos para acelerar isso de fora para dentro. Nós não estamos num CNPJ rádio e televisão, somos uma empresa de tecnologia e estamos lá nesta primeira frente, voltados lado a lado, embrenhados na produção do grupo de entretenimento, de esportes, de jornalismo, para fazer o desempenho dos conteúdos que o grupo já produz historicamente, que é um conteúdo de qualidade, para que esse conteúdo possa performar melhor no digital. E nesta frente de treinamento, a gente também começou a formar uma inteligência e fornecer uma inteligência para o grupo, colocando toda a audiência de televisão aberta, de rádios, de cabo, num data lake unificado, que nós construímos ao longo de 2020 e continuamos a construir, né, não vai acabar nunca, em que a gente consegue ler a jornada de todos os espectadores, ouvintes, leitores, usuários que passam pelas plataformas do grupo, seja num touchpoint com a TV aberta, por meio do Facebook ou do WhatsApp, ou nos touchpoints com a rádio, né, por meio do WhatsApp. As rádios recebem milhares e milhares de contatos todos os dias espontâneos. Nós começamos a transformar esta audiência em dados. E a partir desses dados a gente montou a segunda frente. Então a gente está construindo nesta segunda frente de atuação da Vibra, que é voltada para fora do grupo, um ecossistema tecnológico baseado no Bandplay, baseado no Band.com, que está unificando algumas outras plataformas que a gente passou 2020 construindo. Um marketplace, uma plataforma de e-learning, uma plataforma de produção exclusiva de conteúdo digital, o Vibra Studio, que está produzindo para marcas, para TVs também, para plataformas de streaming. E nós estamos agora no momento de integrar essa plataforma tecnológica que nós montamos com a jornada de todos os veículos offline que se tornaram mais digitais ao longo de 2020, inclusive acelerados pela pandemia, com os treinamentos e a inteligência fornecida pela Vibra. A Vibra, portanto, ela nasceu para trazer a transformação de fora para dentro e de dentro para fora a gente criar novas linhas de atuação para o grupo. E eu assisti, enfrentei, né, a transformação do ano passado, que a gente viveu com a chegada da pandemia, nesses dois mundos. Então, dentro do grupo Bandeirantes, de onde eu vivi quase 20 anos, inclusive na direção de jornalismo da TV, vendo avanços passo a passo, né, de inovação, de transmissões mais simples, de produções mais simples, né, tinha uma dificuldade de a gente avançar com isso. Houve uma aceleração brutal, né, da noite para o dia. Houve a redução de pessoas dentro dos estúdios, muitos artistas que, imagina, nunca tinham transmitido de casa, transmitiram de casa. Programas como o MasterChef tiveram que ter a sua produção interrompida, né, que nós coproduzimos com a Endemol. Tivemos que sair convencendo também algumas pessoas do elenco a entrar nessa nova vibe de poder transmitir de casa, né? Fizemos lives de caixas misteriosas do MasterChef, indo da casa de um chefe para outro, enfim, houve um impacto na produção do grupo tradicional, mas também na gestão dele, né? Então, setores do grupo o grupo tem 85 anos, né? É um tradicional publisher brasileiro, setores dele, de repente, da noite para o dia, não só na produção, né, no core business, mas em toda a administração teve que ir para o remoto, né, fazer reuniões. Eu fiz reuniões com setores, assim, e pessoas que estavam ainda se acostumando com aquele movimento. E, de outro lado, a gente tinha começado a implantar a Vibra. Então, assim, a gente tinha um escritório pronto para reformar no Itaim, em São Paulo, né, na Zona Sul, o projeto arquitetônico fechado, a reforma ia começar no final de março. A gente tinha umas 20 pessoas contratadas apenas até a quarentena chegar, e de repente todos os planos, né, eu tinha passado o segundo semestre de 2019 planejando, né, essa decolagem, todos os planos tiveram que mudar, e a gente não deixou de decolar.
Então, a Vibra foi para quase 100 de pessoas ao longo da pandemia, todas contratadas e começando a trabalhar numa ideia, né? Porque a gente não tinha escritório físico. A gente suspendeu, obviamente, a criação do escritório no Itaim e implantou todas as frentes de atuação, a mídia digital, tecnologia, o e-commerce, a criação de softwares, enfim, tudo que a Vibra tinha aberto para começar a implantar, a gente implantou com as pessoas chegando à Vibra e continuando em casa. E acho que a gente não vai voltar para aquele modelo que a gente tinha imaginado, né, no caso da Vibra. A gente hoje opera, a gente não tem um lugar dentro do grupo, no Morumbi, a gente opera num hub de inovação que foi aberto também durante a pandemia pelo Grupo Anima para sediar a Singularity University no Brasil, ali na Vila Madalena, e lá a gente tem algumas produções de trabalho convivendo com startups e outras empresas grandes que estão lá fazendo inovação. Mas grande parte da Vibra continua numa ideia, no ar, na nuvem, aí todo mundo interconectado, trabalhando e construindo sem ter uma referência física. E o grupo seguiu, né? Hoje o grupo está, quer dizer, de uns tempos para cá, né, voltou a produzir, com mais presença de pessoas lá dentro e tudo mais, mas determinadas coisas não voltaram, né? Você tem, inclusive, alguns espaços que não foram reocupados, produções que foram facilitadas, produções que se tornaram mais fluidas, produções que tiveram seus custos barateados, né? Houve uma aceleração brutal colocada pela pandemia. Esse é um ponto. Eu via um comentário aqui no chat, acho que a Daniela falando, né, que acelerou os próximos 5 anos em apenas 5 meses, né, meio que uma referência ao plano JK 5 anos em 5. Eu vivi isso, vocês são parceiros da empresa onde eu estou hoje, eu vi muita aceleração também, não só na produção, mas também de negócio. Mas por isso que a primeira provocação foi sobre o impacto cultural dentro da empresa de vocês. Agora, olhando um pouco para a questão de qualidade, quando eu falo qualidade, eu quero me ater aqui em 2 provocações para vocês. A qualidade técnica, audiovisual, mas também a qualidade da informação, né? Que às vezes há um conflito. Eu tenho uma excelente informação, um excelente conteúdo para propor, às vezes talvez eu não consiga uma grande qualidade técnica. Eu, quando comecei a estudar a rádio e TV há mais de 20 anos, lembro dos N materiais e manuais de qualidade que todas as emissoras tinham e que algumas coisas eram inaceitáveis. O que aconteceu hoje no ambiente de vocês que reformulou completamente isso? Quais são os equipamentos e principalmente os modos de operação, os fluxos de produção que vocês têm hoje, que vocês não tinham há um ano, e que isso vai mudar completamente? E que tirou barreiras, não só internamente, mas que vocês também percebem que o usuário aceita algumas coisas. Até porque o mundo evoluiu nesses 5 anos em apenas 5 meses. Então, a minha pergunta específica para proporcionar a melhor qualidade de conteúdo, o que agora também é aceitável na qualidade técnica audiovisual e como vocês vêm produzindo, o que mudou e não vai voltar para trás? André, agora eu começo com você. Olha, eu passei 6 anos na direção de jornalismo da TV, né? E ali foram anos muito agitados, né? Teve Copa do Mundo, Olimpíada, dentro do Brasil, eleições, né? Em 2014 eu estava na TV, em 2018 fizemos um debate lá histórico presidencial, né? Que construiu uma das maiores lives do YouTube no Brasil até então, e eu vivia uma dificuldade, né? Eu sempre me perguntava assim, se a gente pode fazer aqui, por que a gente não consegue fazer tão rápido dentro da estrutura da TV, né? E obviamente isso causava alguns conflitos internos, assim, ainda que sempre notei que toda a área da TV que cuidava disso fazia um esforço e um trabalho muito louvável e muito respeitável assim para conseguir avançar. Mas é como você falou, assim, é uma mudança cultural, né? Então, em 2019, Brandini, antes da pandemia, a gente, enfim, não existem coincidências, né? A gente conseguiu implantar dentro da redação do jornalismo um projeto com recursos, inclusive, do Google News Initiative, né? Que vocês puderam acompanhar,
em que a gente instalou dentro da redação, a 7 metros, 8 metros do switcher principal, um outro switcher para o jornalismo usar para sua produção digital. E a gente trouxe para dentro da redação, a gente deu um choque de diversidade na redação, a gente trouxe mais de uma dezena de jovens talentos que eram nativos digitais para começar a participar da produção do jornalismo tradicional no dia a dia. E aquele estúdio que é infinitamente, na verdade os equipamentos, né, que são infinitamente menores e mais fluidos e fáceis de operar, começou a gerar curiosidade nas outras áreas da TV. Então as pessoas vinham para ver, para testar, para brincar, para ver funcionando, e se surpreendiam também com a qualidade. Eu acho que não só as pessoas, os consumidores se acostumaram, né, a consumir a qualidade de transmissão que a gente está vendo aqui agora, né, no nosso evento, porque passaram a falar com seus familiares em vídeo, porque passaram a consumir redes sociais, mas também a qualidade dessa tecnologia cresceu demais, né? Então, quando a gente instalou aquele estúdio ali dentro, que é só o primeiro, hoje a gente tem vários instalados dentro do grupo, inclusive fora, lá no hub onde a gente está, com equipamentos muito mais simples, que podiam inclusive ser operados tanto por qualquer profissional de qualquer formação dentro do grupo, aquilo gerou um impacto muito grande. Aí, o que aconteceu? De repente, esse estúdio começou a ser usado nas transmissões tradicionais da TV. Ele não era mais usado apenas para transmissão para as nossas plataformas digitais, né? As pessoas foram percebendo e realizando ali que era possível usar essa tecnologia também na transmissão ao vivo. E isso que já tinha ido um pouco para a rua, né, nas transmissões via celular, nas transmissões via internet, isso se acelerou ao longo de 2019 ali dentro, e com a pandemia isso acabou indo para as outras áreas, né? Saiu do jornalismo, foi para o esporte, foi para o entretenimento, e hoje a gente olha ali à distância, eles estão usando essas tecnologias nas suas transmissões, mesmo para a transmissão tradicional da TV. As rádios também passaram a usar, né, para transmitir imagem, aceleraram isso brutalmente, né? A gente tem produtos nas rádios que tem uma audiência, obviamente, mais forte com imagem do que, às vezes, na transmissão por áudio tradicional pelo FM. Rafa, até o motivo da sua presença aqui é para mostrar esses dois pontos de vista, de como aconteceu dentro de uma emissora de TV, e vocês talvez tinham um pouco mais de possibilidades de criação, utilizando outras ferramentas, permitindo que o próprio apresentador produzisse, gravasse, etc. Porém, o que eu queria que você, seguindo a pergunta que eu fiz para o André, detalhasse que vocês também enfrentavam um grande projeto naquele momento, que era uma produção original para o Desimpedidos, com qualidade cinematográfica, né? Com qualidade e com as mesmas exigências de uma série para televisão, para uma plataforma de streaming. Ou seja, vocês tinham um bichinho estranho dentro do workflow do dia a dia de vocês. Conte um pouco sobre isso e o que mudou, quais foram as coisas que mudaram, que hoje já é um modus operandi padrão dentro da NWB, do Desimpedidos, do Acelerados e da produção de tantas outras canais que vocês têm. Pois é, Brandini, o projeto que a gente estava executando, né, naquele momento, que é o Vai Pra Cima Fred, então era um reality show, a gente colocou o Fred para viver a experiência de ser um jogador profissional dentro do Magnus Futsal, a gente tinha também o Falcão como um tutor dele nessa jornada, né? Então a gente estava num processo de gravação, então é engraçado, eu lembro perfeitamente das datas, porque as coisas foram acontecendo assim, a gente teve realmente muita sorte. A última diária, que foi justamente na Arena, com 4.000 pessoas, foi no dia 8 de março. Então, assim, foi justamente quando a gente entrou em home office no dia 10. Então, foi um negócio muito maluco, assim. Foi no final de semana antes, né, de tudo acontecer, né, enfim, da gente ter que se movimentar para ir para o modelo remoto. Então, a gente conseguiu, tinha o material que a gente queria, né, ficou incrível e tal, tô muito feliz, mas a gente estava num processo já de pós-produção, né, porque conforme a gente ia gravando, a gente já ia pós-produzindo os episódios dos primeiros, né. Então, a gente estava nessa trilha, de um lado a produção acontecendo e do outro a pós-produção em fase já bem avançada.
e a gente tinha, inclusive, comprado uma ilha específica para o projeto, né? Na verdade, a gente alugou, mas era uma ilha diferente, com outro tipo de potência, né, para poder entregar esse projeto. Mas também, pela natureza ali do que a gente estava tocando, a gente tinha uma equipe em Los Angeles de aprovação, então a gente já tinha um processo remoto de aprovação acontecendo. A gente teve que mover essa ilha para casa do editor, que foi um negócio assim, bem complicado, arriscado e tudo mais, né? Enfim, teve que ter uma parceria muito forte ali também com os profissionais, né, que estavam envolvidos para levar essa ilha para casa deles, mas era a única alternativa viável. A gente teve que dar uma pausa na produção para fazer essa mudança, e a partir dali tivemos alguns problemas com o material que, enfim, não que se perdeu, mas que se embaralhou ali, né? Enfim, normal, né? A gente tá tudo organizado fazendo dentro da produtora, e aí vai para um modelo que a gente nunca tinha trabalhado, e tendo que cumprir um cronograma, né? E aí tinha um elemento a mais, foi uma oportunidade que acabou acontecendo também, por essa ocasião, muito sui generis, que era o esporte parou, né? Então a gente tinha ali um conteúdo que ninguém tinha assistido, um conteúdo que a gente sabia que era relevante para essa audiência, e a gente não teria concorrência alguma, porque todos os outros conteúdos esportivos ao vivo, eles estavam paralisados. A gente tinha lá reprises de jogos antigos, que era no máximo isso, assim, de concorrência. E logo antes teve também uma série Netflix, que foi do Michael Jordan, se eu não me engano, The Last Dance, eu não sei qual é o nome. The Last Dance. Exatamente, e que foi um sucesso absoluto, né? Então, a gente acabou tendo que correr atrás do prejuízo para entregar na data programada. Acabou dando tudo certo, mas foi um processo bem interessante de aprendizado. E com relação a todos os outros conteúdos, essa série, ela aconteceu e, obviamente, toda a empresa continuou o seu dia a dia normal. A gente se viu com duas situações. A primeira, que foi a quantidade de músicos e artistas fazendo live, principalmente no YouTube, e aí isso trouxe uma audiência nova para a plataforma, a gente sentiu isso fortemente, e a gente já tinha um trabalho de conteúdo ao vivo, mas com um outro viés, né? A gente já fazia conteúdo ao vivo desde muito antes, né, dessa linguagem se popularizar como se popularizou, e a gente, inclusive, diminuiu a produção antes, né? Ali quando aconteceu a pandemia, a gente estava diminuindo esse tipo de conteúdo porque realmente a gente não estava conseguindo o mesmo resultado que os conteúdos on demand. E aí a gente voltou para olhar para esse tipo de produção e trazer uma equipe que tivesse esse expertise e também explorar que tipo de linguagem, que tipo de conteúdo que ia funcionar para a nossa audiência, que não é a mesma audiência que consome música, né? Então, a gente foi nessa trilha e também passamos a produzir entrevistas em Zoom, né? Que isso eu acho que realmente veio para ficar. É claro que depois de um certo tempo se desgastou um pouco o formato, a gente percebeu que a audiência estava cansada de ficar olhando para o Zoom, né? Porque olhava para o Zoom o tempo inteiro e era um formato que acabou perdendo bastante espaço. Mas, sem dúvida nenhuma, se hoje a gente tiver uma oportunidade, sei lá, de uma entrevista única com alguém que não está acessível, né, aqui, que a gente não consegue, enfim, pegar o carro e ir lá gravar, certamente a gente vai fazer e certamente a audiência vai se interessar por esse conteúdo se ele for relevante para aquele momento. Então, tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, foi um processo que a equipe precisou se juntar, a gente criou fóruns de discussões, né, de como a gente ia repensar o nosso processo de produção para poder atender a todas essas situações, planejando para frente também, né, que tipo de conteúdo que a gente ia fazer, e depois a gente pode também falar um pouco mais do que a gente fez, mas aproveitando essa onda dos ao vivos, que não é uma onda, né, isso de fato veio para ficar, e a adoção, como vocês colocaram, né, o André colocou também, concordo, a gente se acostumou, né, a se ver nessa telinha, a ver outras pessoas, por exemplo, agora tá passando um caminhão aqui, vai fazer barulho e tudo bem, entendeu? Então, todo esse tipo dessas situações que a gente acaba incorporando no nosso dia a dia, quando você enxerga isso no conteúdo, também não é algo que incomoda tanto, né? Então, isso deu mais liberdade também, e para mais gente passar a explorar esse tipo de linguagem. Eu queria acrescentar uma coisa só... Fala, desculpa, Brandini. Por favor, André. Não, eu queria acrescentar, assim, que nisso que o Rafael está falando, de que a gente se acostumou, né, a ver isso, conversando com os caras, os garotos que vieram no nosso projeto do GNI, do Google News Initiative, para dentro da redação,
eles um dia, a gente estava reunido lá, conversando, debatendo com a Ana Paula Padrão, né, que participou muito desse projeto, e eles falaram assim, um deles falou, eu acho que a crise de credibilidade que muitos veículos tradicionais sofrem é porque vocês criaram algumas coisas muito irreais, né, a gente olha na tela e não se identifica. E a verdade é que esse movimento de simplificação da produção, na verdade com alta tecnologia, mas de simplificação e de ser uma coisa mais autêntica, com o caminhão passando, né, e com a vida real na tela, acho que contribui para resgatar um pouco até, no caso dos veículos tradicionais, dos jornalistas tradicionais, que operam, né, nos veículos tradicionais, um pouco mais de credibilidade, para mostrar que eles também são autênticos, que eles são gente e tal. E eu vivi 13 anos, convivi, né, 13 anos com o Ricardo Boechat, tanto na rádio como na TV, e ele era tipo você falou o teu título aqui, disrupção e tal, não sei o que, ele era um agressivo defensor desta simplificação, né, ele ia você sabe, trabalhou com ele ia pra frente da câmera com o celular na mão, e ele privilegiava a informação e ficava louco quando alguém, não, mas a gente não vai colocar isso no ar agora porque não tem a imagem certinho, o enquadramento certinho, né, e tudo certinho. E aí a gente olha isso hoje em perspectiva e fala, putz, desculpa a expressão, mas a gente devia ter feito antes, a gente devia ter acelerado antes, né, porque o que importa é a relevância, a identificação, é o conteúdo afinal, né, e todo o resto, né, a tecnologia está sendo acelerada e andando. E outro insight só que me veio à cabeça é que as referências deixaram de ser físicas e passaram a ser no conteúdo, né, quando eu vivi o processo de criação e implantação da Band News FM, em 2005, faz 15 anos, 16 anos, a primeira referência era física, eu precisava de um espaço físico dentro do Grupo Bandeirantes, no Morumbi, e o primeiro movimento foi eu descer de um andar para o outro, né, eu era da Rádio Bandeirantes, eu desci, larguei a Rádio Bandeirantes, fui lá, cheguei num espaço em branco, onde ia ter a redação, os estúdios. E a implantação da Vibra no ano passado foi não física, né, ela criou uma quantidade de conteúdo, passou a potencializar um conteúdo numa quantidade brutal, muito maior do que 24 horas uma rádio consegue colocar no ar, sem ter uma referência física ali. Eu falando um pouco disso que vocês comentaram, eu me lembro, acho que há também uma disrupção na cultura da audiência. Se a gente começou o nosso papo aqui falando da cultura interna da audiência, eu me lembro e eu me cobrava muito quando eu trabalhava em televisão, porque se acontecesse uma queda de um link, como por exemplo, estou preocupado até agora porque eu sinto que minha conexão não está fluida aqui, mas se existia um repórter que entrasse, que o áudio vazasse, ou que o sinal caísse, isso era motivo de uma nota no jornal no dia seguinte. William Bonner passa constrangimento porque chama jornalista, e a jornalista fala, oi, tá me ouvindo? Gafes, né, etc. Minhas brigas no ponto com Boechat, o seu celular está em cima da bancada. Porque era a nota do dia seguinte, gafe, repórter Boechat apresenta jornal com o celular e deixa vazar o celular em cima da bancada. Acho que até como a audiência passou a entender como funciona uma live, que não precisa mais de um caminhão, que é, às vezes, apertar um botão, e essa mesma tecnologia, alguns broadcasters em alguns momentos utilizam, eles passaram a entender um pouco mais. E um pouco sobre tudo isso, tem uma pergunta da nossa audiência aqui do Renato. Ele fala que, tradicionalmente no Brasil, as produções para a internet, em tese, são menores. De novo, quando ele fala menores, não está falando que tem menor qualidade, mas que talvez ela já nasceu com uma equipe mais enxuta e reduzida. Talvez não por redução de gastos, mas assim até pela maneira com que nasceu. Eu queria entender um pouquinho, aí, Rafa, como está isso hoje, se isso é uma verdade, porque demorou um tempo para a NWB, inclusive, se adaptar e entender os protocolos, acho que todo mundo, etc. E hoje, como é que está isso, né? Como é que você vê os seus profissionais? O que vocês entendem que é fundamental para um profissional ter, já pensando numa equipe que pode sair para uma externa, etc. Na capacitação desse profissional, o que vocês, inclusive, indicam para os profissionais para ajudar no seu desenvolvimento, dada a situação que a gente está hoje. E quando eu digo não a situação que a gente está hoje da pandemia, mas a situação que a gente vai passar a produzir daqui para frente. Então, como é que é esse tamanho da sua equipe? O que mudou ou o que não mudou? E o que você vê de importante para um profissional hoje estar produzindo as produções que vocês fazem, que tem qualidade, né? Que tem uma qualidade, inclusive televisiva, até os programas hoje migram
do canal do YouTube, das produções que vocês fazem para as redes sociais, também para a televisão. Como é que está isso hoje? O que você enxerga de necessidade para um profissional radialista, que é a nossa audiência hoje aqui no evento da SET? Olha, tem aí um range enorme, né, de formatos de produção. Então a gente realmente trabalha em todas essas faixas, e eu acho que isso é uma das características da empresa, né? A gente pensou uma empresa onde a audiência ela viria através de plataformas que não necessariamente seriam plataformas que a gente controlasse, né? E essas plataformas todas elas têm regras, né? Elas são a distribuição ela segue padrões ali, né? Cada uma no seu expertise, na sua disputa, né? Pela atenção das pessoas. E a produção ela vai nesse mesmo sentido, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente produz conteúdo ao vivo de streaming de jogos, de games. A produção ela é feita basicamente com uma pessoa na frente de um computador. Mas assim, esse computador é um computador específico para transmissão de game. Né? A gente tem ali um setup, né, que a gente chama gamer, né, para fazer essas transmissões. O trabalho foi de entender o que seria, né, esse setup e poder depois replicar isso para outros talentos também poderem fazer esse tipo de entrega, né? Entrega de conteúdo, entrega de conteúdo de marca e tudo mais. E é basicamente um computador, uma webcam, e isso é suficiente para se transmitir numa plataforma onde as pessoas estão ali para consumir streaming de games. Ou seja, tem um profissional na NWB que é responsável por organizar esse setup, por entender quais são os riscos quando a gente entra numa transmissão com essa expertise, né, com essa ambição, né, de transmitir ali na casa de uma pessoa, que a internet a gente sabe que pode ser que não seja a melhor, que eventualmente enfim, a máquina tem que sair de um lugar e para outro, tem um checklist ali, nós vamos usar uma placa de captura para depois levar isso para um on-demand, então tem ali uma sequência de tarefas que tem que ser executadas para a gente poder fazer junto com os talentos, e muitos deles depois aprendem, e você nem precisa mais estar lá junto dele, né? Eles vão lá e se viram, como muitas pessoas já fazem isso naturalmente de suas casas. Essa é a característica dessa plataforma. Por outro lado, se a gente vai produzir para uma plataforma de streaming, ou para um YouTube Originals, como você colocou aqui, Brandini, aí é o extremo oposto, né? A gente tem que ter ali, muitas vezes, profissionais que já tenham feito vários projetos com esse tipo de produção para poder entregar no nível de qualidade que a plataforma exige, né? Quando a gente fecha um contrato desse, tem lá, vem um guide, né, um guia que tem que ser seguido, de como a pós-produção tem que desenrolar, salvar os arquivos, a maneira, enfim, processo de qualidade que tem que passar, entendeu? Então, e aí é um outro tipo de profissional, é uma outra habilidade que precisa ter, né? Então, a primeira coisa é identificar onde que você quer estar, né? Assim, dificilmente você vai poder estar em todas essas frentes, né? Se você é um profissional técnico, né? A parte de transmissão, mesma coisa, né? Transmissão ao vivo, tem vários modelos de transmissão, né? E hoje a gente transmite jogo da seleção brasileira, e que obviamente a gente precisa ter ali muitas vezes 7 câmeras, aí sim precisa de um caminhão estacionado do lado ali do estádio para poder fazer, talvez no futuro não precise, né? Com certeza não vai precisar, mas nesse momento sim, entendeu? E aí você tem uma equipe específica para esse tipo de produção. Então a primeira coisa é realmente identificar, porque a oportunidade tem um monte, né? E entender que muitas vezes a produção vai acontecer diretamente de um celular, e é isso aí, tá tudo bem, e isso tem um valor, isso tem mercado, e também tem oportunidades para quem quer se posicionar para esse tipo de entrega. André, isso que o Rafa falou é endêmico do mundo que ele vive hoje. Ele tem produções, então, que é uma equipe do eu sozinho, e vai ser uma live que vai atingir talvez milhões de pessoas, porque é um grande gamer ali fazendo uma transmissão de um Free Fire, de alguma coisa do tipo, e de um caminhão de externa se ele precisa transmitir um jogo importante. Na televisão, sempre nasceu da necessidade básica de uma equipe de switcher, de uma equipe de UM, etc, etc, até porque os formatos de televisão precisavam disso. Hoje, você sendo esse braço dentro de um grupo de comunicação essencialmente de TV, o que você vê hoje que continua sendo necessário, né? Todo esse ecossistema é necessário, é super importante para um tipo de produção, mas o que você vê hoje já a sua equipe ou parte da sua equipe sendo responsável por uma produção que tem um outro workflow completamente diferente, talvez muito próximo desses exemplos que o Rafa falou, e onde há essa disrupção dentro de um grupo de televisão mais tradicional? Existe isso já hoje?
Existe. Acho que é isso que o Rafael falou. Que você tem que identificar os diferentes tipos de oportunidades e produções. A gente tem nesse momento rolando dentro lá dos estúdios no Morumbi a produção do MasterChef da próxima temporada, que estreia em julho, e é uma produção bastante encaixada nos moldes de altíssima qualidade televisiva, enfim, com todos essas indicações aí que o Rafael falou quando você está produzindo algo para um tipo de consumo específico. E, ao mesmo tempo, as derivações deste mesmo programa para as redes, que são fortíssimas, né? A gente tem um altíssimo desempenho de MasterChef nas redes, são produções que não vão exigir o mesmo tipo de equipamento, ou a mesma quantidade de pessoas, são produções às vezes muito simples, isso de um mesmo produto. No jornalismo e no esporte, a não ser nas transmissões de eventos, como ele citou, né, que você ainda precisa de uma grande quantidade de pessoas, e até por causa da segurança, né, da fluidez dessa transmissão, mas assim, também no esporte e no jornalismo, como você tem uma crescente produção ao vivo, né, não sei precisar em horas, mas acho que a gente está praticamente, no caso da Band aberta, praticamente o dia todo ao vivo, se não até, tipo, sei lá, de 3 da manhã até 10 da noite ao vivo, a transmissão ao vivo, ela pode contar com um pouco mais e essa transmissão que está baseada na informação, ela conta com um pouco mais de simplicidade. A gente vive também nos dois mundos, né, dentro da Vibra. A gente está treinando as produções da televisão e das rádios a produzir para o digital, e eles estão aprendendo. Então hoje você tem pessoas dentro da redação que ao mesmo tempo, da redação do jornalismo, que ao mesmo tempo que está editando algo para ir ao ar no broadcast, no Jornal da Band no fim do dia, esta mesma pessoa aprendeu a operar o nosso sistema desenvolvido pela Vibra para poder subir aquele conteúdo na linguagem que é necessária para cada uma das redes e tudo mais. Então, acho que é uma soma, né, um mosaico de tipos de produção e de exigências de equipamento. Baseado nisso, Brandini, respondendo outra parte da sua pergunta, você perguntou que qualidades as pessoas têm que ter. Bom, acho que tudo que se encaixa no fato de que o futuro ele é integrado, ele é remoto, não necessariamente presente, né? E pautado por dados, né? Os dados hoje direcionam bastante, por exemplo, as nossas decisões de produção de conteúdo, especialmente para o digital, que são as produções exclusivamente Vibra, que não vão ao ar nas grades da televisão, da rádio e tudo mais. A gente se pauta muito por dados e é diverso, no sentido de que qualquer profissional de qualquer formação pode estar ou na frente ou atrás das câmeras, operando o fluxo de produção de conteúdo, desde a criação até a apresentação, independentemente de uma especificidade. É claro que ele pode entender mais de uma coisa ou de outra, mas acho que essa capacidade de atuar de maneira diversa é fundamental. E mais do que atuar desta maneira, estar aberto para a qualquer momento, no dia seguinte, como o Rafael falou, você ser atropelado por uma mudança planetária e você ter que aprender tudo de novo. Acho que isso que é o fundamental. A gente está caminhando para o fim, então eu vou propor ping-pong rápido. Eu vou fazer algumas perguntas que estão aqui no nosso chat, então a gente faz algumas respostas curtas e não deixa de atender ninguém. Rafa, esportes. Eu acho que eu dei uma travadinha, então eu vou voltar na mesma pergunta. Rafa, esportes. Era grande ou cresceu ainda mais na pandemia? O que você vê rapidamente sobre esportes, uma vez que dentro da NWB, esportes e esportes é um foco? Não, cresceu muito, assim, de todos os materiais que a gente recebe e os números que a gente analisa mostram realmente que as pessoas em casa, elas passaram, já tinha muita gente, uma cultura muito grande em torno do esportes, né? Não é de hoje, é que a pandemia realmente criou um contexto muito favorável para que esse tipo de conteúdo florescesse. Enfim, várias empresas de conteúdo passaram a produzir conteúdos de esportes porque não tinham outras alternativas, né? Porque era o que dava para fazer nessa situação e a audiência acompanhou. Então,
com certeza, o crescimento importante e vale ficar de olho. Eu acho que ainda tem desafios de monetização no esportes, eu entendo isso. Tem uma movimentação muito rápida, né, dos jogos, cada jogo tem uma cultura, uma comunidade por trás e uma disputa pela adoção, né, muito ferrenha, brigas gigantescas, tipo Epic Games brigando com Apple, e você vai olhando tudo isso e fala, putz, realmente é um negócio que sem dúvida nenhuma vem para reconfigurar muita coisa, mas ao mesmo tempo tem desafios gigantes, como tudo que é novo, né, assim, se você for olhar para o esportes, ele rigorosamente isso está acontecendo, então a gente se interessa muito, temos iniciativas voltadas para esportes, e não tenho dúvida de que cada vez mais a gente vai conhecer jogadores profissionais e influenciadores ligados ao esporte, assim como a gente hoje acompanha em outros esportes, como o futebol, por exemplo. André, pensando em multidistribuição, a gente acompanha muita notícia, o boom das TVs conectadas, principalmente nesse momento. Mas existe algum device que o conteúdo que vocês produzem, que é distribuído, que você vê um crescimento que é importante ficar atento entre celulares, tablets, TVs, consoles de games, algum específico que você fala, cara, isso aqui ainda precisa de uma atenção? No conteúdo que é distribuído, o celular é o disparado de maior consumo, né? Mas a gente vem notando quanto a TV conectada, Brandini. Acho que a gente precisa, no caso da nossa indústria, se acelerar e se preparar, porque a tendência é isso se espalhar cada vez mais rápido e tomar conta. Você lembra que em 2018 a gente fez um debate presidencial, né, o primeiro debate presidencial da campanha de 2018 lá na Band, em que montamos lá uma sala de trends do Google e uma sala digital que a gente conseguia ver o Brasil debatendo o debate, e vocês trouxeram depois, com a audiência da live, um grande número já de TVs conectadas, isso em 2018, né? Ali já foi relevante a quantidade de pessoas vendo em TV conectada. E de lá para cá, essa importância só tem aumentando e acho que a curva vai fazer assim. Para encerrar, uma pergunta curta para vocês, vislumbrando talvez o futuro. Estamos no evento da CET 2022, todos felizes, vacinados e, quem sabe, presencialmente. O painel fala sobre produção de um conteúdo que explodiu nesse último ano. Ou seja, de hoje até daqui a um ano, tem um tipo de produção que virou trend, principalmente em distribuição da internet. Estamos na CET de 2022. Rafa, o que você vê que está despontando e que vai ser um painel da CET no ano que vem, principalmente sobre produção? A produção remota, sem dúvida, veio para ficar, né? E não tem muito como voltar atrás. Certamente tem uma necessidade de todos nós, como você colocou, né? Eu não vejo a hora de tomar minha vacina e de se encontrar de novo e poder experienciar a vida como a gente sempre pôde. E essas duas realidades, elas vão se confrontar, colidir de qualquer jeito, né? Então, certamente a gente vai estar discutindo esse modelo, né? Um modelo que tem uma funcionalidade remota que atende as pessoas que não poderão estar, né, por exemplo, no evento de 2022, porque tem uma questão física, né, que limita. Então, tem uma condição de alcance exponencial, literalmente, né, nesse sentido, mas ao mesmo tempo tem um valor muito percebido, que é você estar frente a frente com as pessoas, enfim, a espontaneidade que isso gera e a proximidade que você não tem como, assim, né? A sua relação com uma pessoa é muito diferente se você está no físico do que no virtual. Isso também é comprovado. Então, sem dúvida, essa colisão desses dois mundos, a gente vai ver muita coisa legal, não tenho dúvida, que vai inspirar novas oportunidades de trabalho para os profissionais. Então, vale a pena ficar de olho e consumir. Eu gosto muito de consumir o que está acontecendo, né? Então, ver em outras indústrias assim, o que o pessoal está fazendo, para se inspirar e, de repente, para a sua realidade ali, poder adaptar. André, vou te provocar um pouco mais sobre essa produção, que vai ser o destaque do painel de 2022, até pelo seu histórico de jornalista. Qual é a manchete dessa novidade que a gente vai estar olhando e assim, cara, olha o que aconteceu nesse último ano, já num quase pós-pandemia? Eu acho que esse futuro vai ser cada vez, como o Rafael falou, híbrido, né? Eu vi a adaptação eu tenho um filho de 7, um de 5, e eles passaram da aula física para o online,
né, na pandemia. E aí eles tinham uma dificuldade de concentração. Aí eu fui atrás para ler, para estudar por que existia essa dificuldade. Não era só deles, era de todas as crianças. Por quê? Porque na nossa comunicação, que está no nosso jeito de se comunicar, de ser humano, de DNA, a gente precisa ver os gestos, a gente precisa ver exatamente a face, a gente precisa ver em determinadas idades, no caso das deles, o corpo inteiro, a expressão do corpo. Então, eles tinham essa dificuldade. Portanto, acho que a gente vai voltar com muita coisa presencial, como o Rafa falou, e híbrida. Acho que do ponto de vista de produção de conteúdo, Brandini, acho que a manchete é de que a tecnologia toma cada vez mais conta da produção de conteúdo, para que a gente possa, através do consumo de conteúdo, realizar muitas outras coisas. Acho que a gente está vendo e está acompanhando isso de perto, está embrenhado nisso, no crescimento de live commerce, mas não esse que a gente ainda vê agora, que você vai para outro ambiente, que ele te joga para outro ambiente para fechar a operação e tal, mas não, que a gente consiga, aqui nessa mesma tela que a gente vê, resolver todas as coisas, né, eu comprar o teu fone de ouvido aqui só tocando nessa tela, sem precisar sair daqui. Acho que isto vai se acelerar cada vez mais. E vai pautar também a produção de conteúdo de várias maneiras, né? Então, a integração do consumo de conteúdo com o consumo em geral, acho que é uma tendência que vai se acelerar nos próximos meses aqui no Brasil. Rafa, André, muito obrigado. A nossa audiência, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha colaborado um pouco mais sobre esse assunto que a gente quis tratar sobre produção e espero que no ano que vem a gente possa estar junto para contar um pouquinho sobre como foi esse passado. Obrigado mais uma vez, Sete, pelo convite. Obrigado, Rafa. Obrigado, André. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um episódio do 7x7 e agradecemos a presença de todos. E se você perdeu algum trecho ou deseja assistir novamente o 7x7, acessem o nosso conteúdo on demand no 7experience.org.br. Siga as nossas redes sociais e acompanhe toda a programação. 7 Experience, tecnologia, conteúdo, networking. Até breve!